Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MAVE, um ambiente dedicado à exploração e celebração da inclusão do feminino nas relações. Aqui somos Thaís e Ana Paula, mulheres de alto voo, e estamos entusiasmadas para embarcar com vocês nessa jornada de descoberta e reflexão. Juntos, vamos explorar temas importantes e promover um diálogo enriquecedor sobre o papel do feminino em nossas vidas e na sociedade. E hoje vamos conversar com a Ana e acompanhá-la numa expedição ao Monte Roraima. Ela já vai contar para nós um pouco dessa jornada incrível, pensando um pouco, né, que o Monte Roraima ele não é apenas um destino geográfico, é também algo que as pessoas chamam como oásis no tempo, porque ele força essa desconexão com o ruído moderno, com o dia a dia, com a rotina, para uma conexão mais profunda com a nossa essência. Por isso, nós pensamos que era uma conversa interessante para trazer aqui no MAV, já que a gente fala muito sobre isso, né? A conexão, a presença, sair dessa rotina do fazer, fazer, fazer e se conectar com quem nós somos, né? Então, acho que por isso nós escolhemos fazer esse podcast super especial com essa viagem que a Ana fez. E, Ana, eu estou aqui super curiosa para começar esse bate-papo contigo, né? E talvez uma primeira pergunta para você explicar para nós um pouco o que é que, né, como é que você chegou, como é que você foi parar nessa expedição, né? Qual foi a sua inspiração para fazer essa viagem? Oi, Thaís, tudo bem? Bom, confesso sim que não foi uma viagem dos meus sonhos, né? Ou seja, não era algo que eu tinha lá. Ah, não, Monte Roraima é algo que eu quero viver na vida, né? Foi um convite, né? A minha filha, ela namora o João. E o pai do João já tinha feito essa expedição. E naquele momento era para o João ter ido junto, e o João não conseguiu ir por, né, questões de saúde. E o pai do João foi. Então, ele tinha um compromisso de levar novamente, né, ir novamente ao Monte Roraima e levar o filho. E, né, a Isabela se encantou, né, com a expedição, com, né, toda a magia que traz o Monte Roraima, né? E me convidou para ir junto. Eu disse, vamos lá, né? Tu sabe que eu adoro uma trilha, adoro, né, aventura, adoro natureza, né? Comecei a pesquisar um pouquinho sobre o Monte Roraima. Então ele tá na divisa do Brasil, Roraima, Brasil, Venezuela e Guiana. Então tem toda uma questão, um cuidado ambiental. Então lá é um espaço onde não tem interferência humana, né? Então, lá em cima não tem casa, não tem nenhum tipo de estrutura humana, ou seja, quando tu chega lá, é pedra e é uma imensidão, assim, então são quilômetros. As pessoas dizem, ah, mas é só um topo de uma montanha. Não, né? Nós passamos 3 dias lá em cima fazendo expedições e a gente não conheceu nem metade do que tem, né, de coisas para conhecer lá. Então, toda essa magia, tudo isso que eu comecei a me conectar, eu disse, cara, né? Eu gostaria de vivenciar isso, ainda mais com a minha filha, com o meu genro. Então foi o que me inspirou e o que me fez fazer essa viagem. E tem um episódio interessante, Thaís, porque a minha irmã, ela é trilheira, né? Então convida ela para uma trilha, ela tá sempre na frente. E quando eu disse para ela, e eu convidei ela, vamos junto, ela disse, não, Monte Roraima não é para mim. Ué, o que eu tô vendo nessa trilha, nessa expedição, que ela, que é uma trilheira, que ela já fez mais de 200 quilômetros, ela já fez Compostela, então assim, né, ela teve uma super experiência, faz com que ela não vá. E isso ficou um pouco, né, no pano de fundo do meu planejamento, mas enfim, né, respeitei a opinião dela e segui, né, o meu instinto de estar indo nessa expedição. Então, né, um pouco do que me inspirou, né, quase que caí meio de paraquedas nessa expedição, mas assim, foi algo assim inexplicável, foi algo incrível assim que eu vivenciei, não só pessoalmente, né, internamente, né, que tem todo uma jornada de desconexão lá em cima, a Thaís assim, não tem conexão nem
telefone, nem internet, nada, né? Então a gente realmente assim fica 8 dias sem contato, né, com o mundo. Então assim é algo que, infelizmente, a gente precisa fazer isso para poder estar tendo essa experiência, assim. Então, e estar com a minha filha, claro, né? Então foi assim, incrível. Então, um pouquinho assim do que me inspirou. Que bacana, Ana. Obrigada por compartilhar conosco, né, a tua experiência. É, a gente estava curioso aqui para saber o que tinha te levado até o Monte Roraima. Mas você estava comentando um pouco a falta de estrutura, não tem casas, não tem banheiro, né? Não tem uma estrutura que recebe os peregrinos, se é que a gente pode chamar assim, mas acho que Uhum, seria mesmo o uhum, nome, né, das pessoas que uhum, vão fazer essa expedição. uhum, Como você, eu fiquei pensando, né, na bagagem que você leva contigo, o que que você precisa levar, o que que é essencial nessa mochila ou, né, nesses recursos que você leva, e como que isso te ensinou de alguma maneira, ou que experiência você pode contar para nós um pouco de como isso tem, né, uma relação com o peso que a gente leva no nosso dia a dia, né? Como é que você escolhe, né, o que que fica, o que que a gente deixa, o que que é excesso, o que que é essencial, como é que você vivenciou isso na prática e o que que talvez essa experiência te trouxe também, não só nesse momento ali, mas para a tua vida um pouco dessa experiência de o que que eu mantenho que é essencial e o que que eu deixo que é excesso. Se você uhum. pudesse contar um pouquinho para nós. É, essa foi uma das grandes vivências, assim. A gente fala muito, né? O que que a gente tira da mochila, o que que a gente coloca na mochila da nossa vida, enfim, mas assim, viver isso verdadeiramente na prática, né? A trilha, ela é uma trilha muito desafiadora, então a gente começa pelo planejamento, é que é isso que tu falou, né? Cada item que tu coloca na tua mochila é algo que tu vai carregar. A gente tem a opção no Monte Roraima de contratar carregadores, né? A princípio, eu e a Isabela iríamos só com as nossas mochilas, nós mesmos iríamos carregar a mochila. É, assim, tem um cálculo, né? A gente não poderia carregar mais que 10% do nosso peso, então ficaria aí em torno de uns 7 quilos. A gente fez a nossa mochila, até, né? Deu, mas a gente senti que precisava de algo de um pouco mais. E aí a experiência, claro, né, do sogro da Isabela disse: olha, gurias, é cansativo, né? Parece 7 quilos pouco, mas vocês vão sentir, né, que a cada quilômetro esse peso vai se tornando maior, né? Não é só os 7 quilos, tem todo um cansaço aí. Então a gente acabou optando por contratar uma pessoa para carregar a nossa mochila. Então a gente fez mais uma mochila de 15 quilos, eu e ela, né? E carregamos a nossa aí com menos, né? Então nós carregamos no máximo 2 quilos, assim, que a gente fala que é a mochila de ataque. Mas foi uma experiência incrível, porque assim, tu pensa assim, quantas meias eu levo, né? Quantas camisetas, né? Precisa levar uma toalha de banho, como é que é essa toalha de banho, né? Para não pesar. É um lugar onde nos contavam que pode chover e é muito úmido. Então a roupa não seca. Então, eu vou levar só uma camiseta, vou, né, usá-la, vou de noite e de manhã tá. Não, né? Não nos contaram que tinha essa opção. Então a gente, né, foi escolhendo, ó, eu vou levar duas curtas, duas, né, manga comprida. E assim, né, tu olha assim, deu peso, deu muito. E aí tu começa a descartar, e eu acho que é isso que tu diz, né? A gente sempre vai no excesso. E o que eu aprendo é que, infelizmente, é na austeridade, quando você fica limitado, é que você se dá conta que tem coisas que tu não precisa, né? E esse foi um grande aprendizado. Então, né, desde, sei lá, shampoo, sabonete, coisas, né? Tinha que levar repelente, tinha que levar dois tênis, né? Porque se molhasse, outro secava. Então, tinha coisas assim que nos orientaram. Isso tu não pode abrir mão, né? Mas a gente abriu mão de muitas coisas, né? Então, vou levar um travesseiro para ficar mais confortável. Vou levar mais uma blusa de frio, porque lá faz frio, né? Então faz em torno. A época que a gente foi 2, 3 graus, né? Podia fazer.
faz até negativo, então é uma diferença de temperatura muito grande até tu chegar, né, no início da subida é quente, e aí quando tu começa a subir é frio. Capa de chuva, enfim, né, é uma experiência assim de tu tá realmente cuidando daquilo que é essencial, sabe? Não daquilo que é, vai me trazer um conforto externo. O que eu quero dizer com isso? A gente, muitas vezes a gente carrega coisa pensando, né, ah, não, eu preciso estar bem, eu preciso estar bonita, eu preciso estar, né, para que o outro. Lá não, né? Lá a prioridade é eu me sentir confortável, né? É eu estar aquecida ou com uma roupa adequada por causa do calor. Tem que ter chapéu. É incrível, tinha dias lá em cima que estava super nublado, mas igual o mormaço queimava. Então, assim, experiências assim que eu nunca tinha vivido. Então, assim, os 2 quilos que eu levei na mochila pesaram muito, sabe? É assim, Uhum. é algo impressionante. Foram 8 dias, cada dia então tinha, né, uma rota que tu fazia de 10, 15 quilômetros. Não parece muito, mas era uma rota muito íngreme, com muita pedra. Então tu tinha um foco total onde tu pisava. Tu dormia em barraca, então tinha a questão do sono, que tu não conseguia descansar direito. E tu ia um dia após o outro nessa nessa rotina, né, de estar dedicando o teu corpo, né, muito sendo exigido a cada jornada, né, e um descanso que não era, né, um descanso reparador. Então, tudo isso foi pesando. E aí eu dei, assim, graças a Deus, porque eu acho que eu fiz uma mochila adequada, né? Tudo que a gente levou, assim, a gente precisou, a gente usou. Então, eu levei só uma jaqueta mais grossa, assim, e ela foi super útil, porque lá em cima é super frio. Então, é, na minha vida, sabe, Thaís, eu já tenho assim algum tempo pensado nisso. O que que realmente é suficiente para mim viver de uma forma confortável, de uma forma agradável, né? E o que que eu já posso tirar? Eu tenho um hábito assim, todo ano, assim, eu faço né, uma geral na minha casa, o que eu não uso, né, eu dou, né, dou um outro destino. E a cada ano eu sinto assim que essa energia ela melhora, né? Porque tudo que está parado a gente sabe que fica acumulando uma energia, e energia parada não é legal, é que nem um rio, né? Quando a água para, aquela água ela apodrece, a água ela precisa fluir. Dentro da nossa casa é a mesma coisa. Então, isso que ficou para mim, sabe? Tem muitas práticas que falam, né, de tirar da mochila, o que eu quero botar agora na mochila, e eu vivenciei isso na prática, assim, né, dessas escolhas que a gente precisa fazer com muito cuidado, porque sim, né, vai pesar. Que legal, Ana, essa reflexão, né? Acho que você me fez pensar muito numa coisa que a gente conversa muito aqui com a comunidade Malve, Ana, que é, e mas talvez usando essa metáfora, né, do excesso, é porque eu fiquei pensando, né, da semelhança das palavras, né? Excesso e essencial, a Uhum, proximidade que tem, que soa, né, quando você fala excesso, essencial, tem uma similitude, mas significam coisas totalmente diferentes. Os uhum, dois extremos, talvez, de um balance, de um equilíbrio, né? Mas fiquei pensando muito aqui na quantidade de vezes que a gente fala sobre isso, que é o quanto, às vezes, a gente vai trazendo no nosso dia a dia esse excesso, né? E a gente pensa, não, é só um dia que eu estou trabalhando demais, é só um dia que eu uhum, deixei de fazer alguma coisa que eu gosto, é só um dia, que eu comi algo, né, mais do que eu deveria, é só um dia. E você me fez pensar muito nisso, né? Quando a gente olha o impacto de um dia, talvez esses 2 quilos na tua mochila no primeiro dia tinham um significado, né? No final dos 8 dias, não eram só os 2 quilos do início, eram 2 quilos mais os dois do dia seguinte, mais dois do dia seguinte. No final dos 8 dias, a gente está falando de 16 quilos de excesso, né? Num exato. corpo que está cansado, num corpo que não está descansando bem, num corpo que não está desfrutando
né? Não acho que era o ponto aí da tua viagem, porque não era esse o propósito, né? Acho que o Uhum. propósito ali era diferente. Mas no dia a dia mesmo, né? Quanto a gente está colocando de excesso na nossa mochila, na nossa bagagem diária, no nosso corpo, na nossa somática, nas nossas emoções, e como a gente vai acumulando isso ao longo do tempo, né? Não sem razão. Às vezes a gente vê pessoas, surtou, teve um burnout, ou teve algum episódio, ou está em sofrimento e as pessoas não entendem. Mas como assim, né? Você estava tão feliz, ou você estava assim, ou você estava assado, né? E a primeira sensação é a gente não entende de onde vem, porque não é de um momento, não é daquele dia, né? É uma bagagem acumulada de meses, de dias, de anos, né? Nessa mesma rotina, sem cuidar direito daquilo que é importante, né? Para essa pessoa. Então, acho super bacana essa reflexão e é algo que a gente fala muito aqui com a comunidade no MAP, né? Uhum. Perfeito. Acho que conecta super com a razão pela qual a gente quer trazer essa conversa e esse podcast hoje, né? Uhum. Mas outra coisa que você comentou muito agora no começo da tua fala foi sobre o silêncio, né? Você falou um pouco, né, de ficar sem o celular, de não ter contato com ninguém de fora, né, sem saber o que está acontecendo no mundo externo, senão só naquele mundo ali, com aquelas pessoas com quem você está convivendo naquele momento. Que é algo muito desafiador para nós, isso, às vezes parar e escutar, né? O silêncio, tanto externo, né? Ir para um lugar, desconectar, o que você comentou, natureza, um parque, ou que seja que faça sentido para você, né? Como pessoa, mas o silêncio interno, né? Como é que a gente às vezes não escuta o nosso silêncio interno, a gente não toma o tempo para simplesmente não fazer nada, né? A gente está sempre no, na ação, no fazer, fazer, né? Uhum. Como Uhum. foi, como foi para você experimentar esse silêncio e como você traz isso para o teu dia a dia, nas tuas Uhum. práticas? Como Uhum. você manteve essa experiência que você ganhou nessa viagem, né, no teu dia a dia hoje? Uhum. É, assim, a gente pensar assim, ai, né, 8 dias, né? É algo assim que a gente não. É interessante, né? A gente só sente falta quando a gente não tem, né, Thaís? Mas venha, porque hoje, né, a comunicação, o celular, tá à disposição nosso, né, 24 horas por dia, né? Então a gente não percebe o quanto a gente faz uma ligação ou faz um contato sem, sem pensar se é a hora certa, se não é a hora certa, será que eu posso esperar? Porque como tá tudo à disposição, eu penso e já faço, né? Tá tudo disponível. E lá não tem essa disponibilidade. Até teve algumas pessoas assim que ficaram assim: ah, mas e se aconteceu alguma coisa? Eles conseguem se comunicar com nós? Como é que eu vou ficar, né? Eu tenho filhos, eu tenho, né? Então, assim, é um desapego, é um largar, é um confiar, é um acreditar que tu tá indo para um espaço que sim, coisas vão acontecer lá fora e que, né, depois tu fica sabendo. E é isso, né? Tu colocou, né, o foco nesse momento, nessa semana. Então, talvez porque eu estava com a minha filha, então eles têm todo um cuidado com relação a isso, né? Então, eles têm, sim, eles pedem pra gente pessoas aqui fora, né, de contato, eles entram em contato com essas pessoas para eles saberem, né, que qualquer coisa que acontecer conosco lá no Monte Roraima, eles sabem a quem conectar. Eles têm um rádio via satélite, né, que é para urgências e emergências, né? Então, não é para nós utilizar para comunicação. Então, tinha uma certa segurança nesse ponto, assim. Mas quando tu traz o silêncio, é isso, né? A gente começa a jornada, os primeiros 2 dias, até tu chegar no cume, assim, no cume não, no início da subida, a gente tem internet, né? Mas a gente até, eu e a Isabela, ali o João, a gente já estava bem desconectado, a gente até combinou, não, a gente entrou na Venezuela, porque a gente entra pela Venezuela, né, no monte, a gente já desconectou o celular. Então, assim, é estranho nos primeiros dias, assim, até tu acostumar, mas é isso.
tu aprende a estar mais presente, sabe? Porque tu não tem aquilo. O que que será que a minha filha está fazendo? Ah, eu vou ligar para saber. Ah, o que que será que, né, tem pro almoço? Então, a tua mente está sempre planejando, cuidando, querendo saber, conectada com o externo. Ali não tinha como, né? Isso não era possível. E aí abriu um espaço, né, para a gente poder estar pensando ou se conectando com aquilo que estava acontecendo ao nosso redor. E o que estava acontecendo no nosso redor era algo muito distinto, muito diferente e muito desafiador, né? Porque aí a gente estava lidando com o nosso corpo, né? A nossa condição física, com as trilhas que eram desafiadoras, então tinha subidas muito desafiadoras, tinha muita pedra, né? Muita irregularidade, então uma preocupação se a gente, né, fosse virar a pé, fosse se machucar. Então isso que tu falou, né? A mochila não é só o que a gente carrega, mas é o que a gente faz. Tudo é muito ao extremo. Então, a consequência, o que eu faço hoje, né, pode estar impedindo que eu continue a expedição. Então, o nosso cuidado era muito esse, né? Nos mantemos bem, saudáveis, sem lesão, né? Alimentados. E aí tu muda completamente o foco, né? Tu olha e tu consegue ver coisas que a gente não vê no dia a dia, sabe? É uma natureza diferente, né? É uma flor diferente. As pessoas que nos acompanharam, que tem toda uma equipe que nos acompanha, né, nessa expedição. Como eu falei, lá em cima não tem estrutura nenhuma. Eles fazem a comida para nós. Então, eles levam, né, nas costas, né, na bagagem deles, desde gás, desde fogão, desde todo o equipamento, as barracas, né, toda a estrutura, tem cadeiras para a gente sentar. Então, toda a estrutura que é montada para nós lá em cima, eles carregam. Uau. E são pessoas regionais, né? São pessoas das aldeias que fazem todo esse trajeto. Então é muito lindo tu poder ter disponibilidade, né? E aí de pensamento, né? De, de coisas para fazer, para poder se conectar a pessoas diferentes, de uma forma muito curiosa, né? O quanto eles respeitam aquilo lá, tu não pode tirar uma pedra, Thaís, lá do Monte Roraima, né? Na descida, quando a gente chega no final, eles revistam a tua mochila para ver se tu não tem pedra, não tem nada. Então é todo uma magia, né? De algo muito para eles, muito sagrado aquilo. Então é como se a gente inclusive tem, né, um ritual onde tu pede permissão para subir a montanha. Né? Nós pegamos chuva todos os dias. Todos os dias, né? Capa de chuva e molha tênis e molha a calça e é mais liso, então é toda uma dificuldade diferente. Então, assim, a nossa mente, a minha mente, né? Ela simplesmente, ela verdadeiramente desconectou. E aí ela abriu disponibilidade para perceber, para sentir, para cuidar, para aprender outras coisas muito diferentes, né? Então, assim, hoje, né, quando eu medito, e é algo que eu tenho já na minha prática, eu trago isso, sabe? Eu preciso estar mais disponível. Eu preciso estar com o meu copo meio vazio para poder entrar outras coisas. Se eu já estou com a minha mente cheia, né, transbordando de coisas, de preocupação, eu não tenho espaço para entrar o novo, né? E nem espaço para entrar aquilo que é importante para mim. Então, o esvaziar a mente para mim foi algo assim nossa, né? Surpreendente. E ver a minha filha, mais adolescente, assim, também nesse lugar, sabe, de curtindo, foi super desafiador, né? A subida, mas ao mesmo tempo, assim, como que a gente, né, encontra conforto nesse desconforto,
é podendo ter essa disponibilidade. Então, dessa forma eu trago hoje para o meu dia a dia. Eu tento não me preencher completamente, sabe? Eu tento sempre deixar um espaço de disponibilidade para poder estar percebendo aqui agora né, faz sentido também deixar entrar para que a gente possa seguir aprendendo essa jornada, né? Seguir presente naquilo que está surgindo no momento. Então, assim. Eu sei que falar assim parece que é fácil, né? Estar disponível, mas eu precisei dessa experiência, sabe? Eu precisei dessa experiência para o meu corpo sentir isso, né? Para para eu não ter a possibilidade, eu não tinha, né, outras coisas para preencher. E aí eu tive contato com essa experiência dessa disponibilidade. Então, assim, foi algo assim incrível que eu trouxe dessa expedição. Legal, Ana. Obrigada por compartilhar conosco. É, queria, talvez, né, pensando nas pessoas que estão nos escutando, que às vezes não tem, né, como você comentou com a tua irmã, né, que faz trilha e tudo, e ela não quis, né, ir para o Monte Roraima ou fazer essa expedição, ou talvez pessoas que não têm essa disponibilidade ou nem têm esta, às vezes até a condição física, né, de fazer algo assim. Que dicas a gente pode dar para essas pessoas que estão nos escutando, que não vão fazer expedição no Monte Roraima, mas que coisas elas podem absorver dessa experiência que você teve e que elas podem aplicar no dia a dia delas, ainda que não façam uma expedição como essa, né? Então, acho que você falou um pouquinho de aliviar, né, a mochila, então de não dos excessos, né? Então, de não sobrecarregar, de deixar um tempo disponível, Uhum. né? Você tem uma prática de meditação, talvez as pessoas tenham práticas distintas, mas não sei que dicas você poderia dar para as pessoas que estão nos escutando de o que que elas podem fazer no dia a dia, né? Conectada com essa experiência, sem necessariamente ter que fazer, né, a expedição para o Monte Roraima, que seria legal se quisessem fazer, mas, né? Ou se Aham. não podem, né? Porque não é, na realidade de todas as pessoas que nos escutam, Uhum. que dicas você deixaria para essas pessoas? Uhum. Ai, Thaís, eu acho que tem coisas assim que a gente precisa é, desmistificar, sabe? É possível, sim, sabe? A gente, em uma respiração, às vezes contando até 10, poder se conectar com o que está acontecendo agora, e entender, né, o que eu estou sentindo é real, não é? O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente está ansiosa, irritada, não sabe, né, o que fazer, tá, sei lá, numa relação aonde não está satisfeita e essa condição de tu poder estar respirando, né, e podendo se conectar e pensar, poxa, o que que é real hoje? Sabe, que faz sentido e o que que eu posso hoje fazer com isso que eu tô sentindo, sabe? Eu vou dar um exemplo, né? Sei lá, hoje eu acordei irritada, né? Irritada por algo que aconteceu, ontem, tá? Ah, meu marido, vou contar um caso real para vocês. Nós tínhamos tivemos um evento na terça-feira, era um show que a gente foi, e o show estava marcado para as 8 horas. E eu queria chegar no show 15 para as 8 para ter um lugar legal, enfim, né? E aí ele chegou 15 para as 8 em casa de um jogo, ainda ia tomar banho para se arrumar. Então, isso, né, fez com que eu ficasse super irritada, né? Cara, né, que sacanagem, a gente chegou, né, um pouco mais tarde, pegamos um lugar, né? Mas enfim, assistimos o show, né? Tava tudo certo. E eu acordei com essa irritação, sabe? Quando, não sei se isso acontece contigo, Tess, mas parece que Claro tu, que tu, sim. tu fica, né, com aquela coisa, né, cara, né? Ele não respeitou o meu tempo. Essa foi a minha sensação. Eu respirei, eu disse, cara, isso já acabou, né? A gente já foi no show. Não faz sentido. Ok, né? Eu quero que ele saiba que isso não me fez bem.
Ok, então eu vou abrir uma conversa e dizer, olha, né? Eu gostaria que tu tivesse respeitado melhor a minha vontade de ir antes. Então, da próxima vez, quando eu pedir pra gente sair 15 para as 8, eu gostaria que a gente saísse 15 para as 8. Então, foi isso que eu fiz. Mas é nesse estado mais presente, sabe? De respirar, cara, essa irritação não me faz bem, é algo que já aconteceu. Conversar sobre isso vai me ajudar, então é o que eu vou fazer. E aí, converso e eu entrego para ele. E aí eu, né, alivio. Então, quando a gente fala de esvaziar para poder tomar uma decisão, eu só consegui, Thaís, encontrar esse lugar. Eu preciso falar isso para ele quando eu respirei e disse. Cara, não faz sentido fazer eu ficar irritada ainda. Então, nesse momento eu esvaziei, sabe? Eu me coloquei Uhum. disponível para pensar o que que eu preciso que não foi atendido. E aí eu poder dar o próximo passo. Então, talvez é isso, sabe? A gente não vai conseguir fazer isso sempre, né? Mas quanto mais a gente estiver presente, e assim, a meditação ela super funciona porque tu treina, né? A tua condição de pensamento a poder estar num lugar mais observador. Então, que seja 5 minutinhos, que seja 10 minutinhos, né? Num ambiente onde tu consegue ficar quietinha. Nem sempre vai funcionar, né? A meditação também aprendi que não é algo que hoje foi uma boa meditação, foi uma ruim meditação, não. Ela é uma meditação, né? Do jeito que for. Então, eu acho que essa é a primeira, principal, assim, dica que eu dou, sabe? De como que a gente pode estar primeiro esvaziando, né? Acalmando para poder abrir espaço para a gente poder fazer escolhas melhores para o próximo passo. Não sei se fez sentido para ti. Fez sentido, Ana. Obrigada por compartilhar a tua experiência conosco. E se você gostou dessa conversa, compartilha com as pessoas que você sabe que também vão aproveitar essas dicas. Siga no nosso podcast no Spotify, canal Mulheres de Alto Voo. Ative as notificações para receber os próximos episódios. E acompanhe também nossa página no Instagram, @Mulheres de Alto Voo, onde a gente compartilha também mais conteúdos e dicas para vocês. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.